Fala pessoal, seja bem-vindo ao Smart Code. Hoje daremos início à série de dicas rápidas. No vídeo de hoje, aprenderemos a como utilizar as fórmulas índice e corresp combinadas para procurar valores em tabelas. Um PROC-V mais elaborado e sem restrições. Bora lá conferir? Se você precisar de alguma consultoria de automação ou até mesmo ciência de dados, seja para alterar algum robô que a gente fez aqui no nosso canal, criar uma nova automação ou até mesmo desenvolver algum projeto com inteligência artificial, entre em contato comigo com o e-mail que está na descrição deste vídeo. Bom pessoal, como vocês já sabem, esta planilha estará disponível para fazer download num link que estará na descrição deste vídeo. Então, na aula de hoje, nós aprenderemos o uso combinado da fórmula índice e corresp para fazer um PROC-V mais elaborado sem restrições. Mas calma, não se preocupe, se você não sabe o que é um PROC-V, eu vou ensinar aqui para vocês agora. Então, um PROC-V, como o próprio nome já diz, significa PROC de procura e V na vertical. Então, nós vamos utilizar esta fórmula do Excel quando nós desejamos procurar um campo, que no nosso caso vai ser o nome, em uma tabela específica, que no nosso caso a tabela vai da coluna A até a coluna E. Então, neste caso, nós desejamos procurar o nome, neste caso Camila, nesta tabela aqui. E nós desejamos devolver os dados como idade, sexo, estado e cidade. Tá, então, como é que nós colocamos esta fórmula no Excel? Qualquer fórmula que você for colocar no Excel, você precisa começar ela com igual. Então, colocamos igual PROC-V e abrimos parênteses. Então, como você pode ver aqui embaixo, indicado, o próprio Excel já te ajuda na criação dessa fórmula. Então, o primeiro parâmetro dessa função é o valor procurado. O que você está procurando? No nosso caso, é o nome. Beleza. Matriz tabela significa aonde você quer procurar este nome. Na tabela, que vai da coluna A até a coluna E. Qual é a coluna que você quer retornar o dado correspondente a este nome? Que no nosso caso é a idade, correto? Então a idade está na coluna 1, 2, na coluna B. Coluna 2. E aqui vem o seguinte. Aqui no último parâmetro, você pode colocar como correspondência exata ou correspondência aproximada. Qual a diferença? A correspondência exata, que é aquela que nós vamos utilizar 99% das vezes, como o nome já diz, ele vai te devolver o dado correspondente quando o nome, no nosso caso é o nome, quando o valor procurado for exatamente igual àquele que você digitou aqui, no nosso caso é o G na cédula, G4. Se você colocar correspondência aproximada, ele vai tentar aproximar o nome, aproximar o texto e pegar algo que seja parecido com aquilo que você digitou. Tá? Então, na maioria das vezes, na maioria esmagadora das vezes, você sempre vai colocar correspondência exata. Obviamente, nós queremos procurar algo que é exato, que é o que nós estamos procurando. Tá? Então, se eu fechar o parênteses e der um Enter, você pode ver que ele trouxe para mim a idade da pessoa que eu estou procurando. Então, para eu colocar o restante dos campos, basta eu colocar nas colunas diferentes. Então, eu estou procurando aqui o nome eu procuro na tabela. Eu quero o sexo, então a coluna 1, 2, 3, certo? E correspondência exata. E assim eu posso completar os demais campos com as colunas 4 e com a coluna 5. Só que repara o seguinte, aqui nós temos dentro do PROC-V, nós precisamos colocar qual que é o número da coluna. Se por acaso tivermos alguns espaços à esquerda, aqui continua sendo coluna 2, coluna 3, 4 e coluna 5. Não significa a sequência de colunas do Excel. Este número aqui, da coluna, é o índice da coluna começando na primeira seleção da sua tabela. Então, nesse caso, a nossa tabela começou na coluna D até H. Então, a primeira coluna é a coluna D. Tá? Então, não confunda isso. Tá? É que neste caso que eu mostrei para vocês, o número da coluna oficial aqui em cima do Excel acabou sendo exatamente o mesmo que nós vamos colocar dentro do PROC-V.
tá? Mas se por acaso você estiver, né, com outras colunas aqui colocadas à esquerda, repare que nós vamos continuar com o índice 2, 3, 4 e 5, porque a nossa tabela, né, a nossa matriz tabela começa na coluna D, tá? Neste caso. Muito bem, agora que você já sabe o que é PROC-V, nós vamos para o índice CORRESP. Não sei se você reparou, mas qual que é a restrição do PROC-V? O campo que você quer procurar, no nosso caso é o nome, deve estar sempre na primeira coluna da sua matriz tabela. Então essa é a restrição do PROC-V. Então se por acaso você já tiver alguma tabela e essa tabela não pode ser alterada as ordens das colunas, você não vai conseguir usar o PROC-V neste caso. Então se por exemplo, nós aqui, sei lá, nós temos aqui a idade na frente do nome. O seu PROC-V não vai funcionar, porque a primeira coluna é a idade. Só vai funcionar se você quiser procurar a idade, né, e devolver o nome, o sexo, o estado da cidade. Então, a fórmula do Excel PROC-V sempre leva em consideração que aquele campo que você está procurando sempre está na primeira coluna da tabela a ser procurada. Tá? Então, essa é a restrição do PROC-V. E como que nós conseguimos resolver isso? Através da combinação das fórmulas índice e CORRESP. Então aqui na segunda aba nós temos a mesma tabela. A única diferença é que eu coloquei a coluna nome no final. E nós novamente queremos, né, procurar o nome. Só que, como eu disse, eu não consigo usar PROC-V porque o nome está na última coluna. Eu só conseguiria usar PROC-V se o nome estivesse assim. Aí tudo bem. Então, primeiramente, o que é a fórmula CORRESP? CORRESP, ele vai te retornar o número da linha daquilo que você está procurando. Então, se eu der aqui igual CORRESP, qual é o valor procurado? É o nome, novamente, certo? Aonde eu estou procurando? Na coluna do nome, na coluna I. Nós sempre vamos usar correspondência exata. Então, como você pode ver, o nome está onde? O nome Paulo está na linha 7. Ele me devolveu a linha 7. Muito bem, agora com base na linha, como é que eu consigo retornar o restante dos outros campos? Será através da fórmula índice. Então, eu quero retornar os dados que estão, por exemplo, na linha 7. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui e coloco um índice. Índice. Qual é a tabela que eu quero retornar os dados? A tabela inteira, certo? De A a E. Qual é o número da linha que eu quero retornar? No nosso caso aqui, eu coloquei o 7, né? Nessa cédula H6. E qual é a coluna que eu quero retornar? É a primeira coluna, eu quero retornar a idade. Então eu ponho aqui idade. Coluna 1. Retornou 60. Então na linha 7, aqui, eu retornei 60. Então, para os outros campos, eu posso simplesmente retornar a coluna 2, coluna 3, né? E coluna 4. Muito bem, então combinando o CORRESP com o índice, eu consigo retornar os dados. Agora, como é que eu faço isso de forma automática, né? Sem precisar fazer essas duas etapas, né? Super simples. Então, eu quero procurar o nome de Paulo, certo? Então, basta vir aqui e juntar o CORRESP dentro do índice. Então, primeiro você começa com o quê? Com índice. Índice. E como você já viu, primeira coisa, o índice é a tabela inteira, certo? Depois, qual é o número da linha? Bom, não sei. Quem me retorna isso é o CORRESP. Então, eu vim aqui e ponho o CORRESP. O que eu estou procurando? O nome. Está na cédula H9, que no nosso caso é Paulo. Aonde está o nome? Na coluna E. Correspondência exata, como você já sabe. Aí finalizamos aqui, né, a fórmula do CORRESP. E qual é o número da coluna que eu quero retornar? No nosso caso é a idade. Então, idade está na primeira coluna. Pronto, finalizei. Agora eu posso novamente, né, copiar e colar para as outras colunas e trazer os restantes dos dados. Coluna 4. Muito bem, agora nós podemos pesquisar diversos nomes, né, como Herbert, como Pedro,
Paulo, Lucas, Daniel, e devolver os dados, né, correspondentes a essas pessoas, né? Então, com isso, eu consegui fazer um PROC-V, né, entre aspas, né, mais elaborado, onde o campo a ser procurado não precisa estar sempre na primeira coluna. Bom, por hoje é isso. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Se você tiver alguma dúvida, você pode deixar nos comentários, né, e até mesmo colocar sugestões para os próximos vídeos. Até mais!